bem-vindos a mais um Ponto de Vista Entrevista. Vamos conversar aqui agora hoje com o Dr. Leonardo Dutra. Prazer. E a doutora Veida Gabriela. Os ambos são fisioterapeutas, não é isso? Isso. E são da Dr. Hérnia. O que é a Dr. Hérnia, doutor? Por favor. Então, a Dr. Hérnia em si, ela é uma franquia, certo? Uma franquia especialista em tratamento para a coluna vertebral, tanto lombar quanto cervical. Mas fora isso, como o próprio nome já diz, ela é especialista realmente no tratamento de hérnias de disco. Que dentro das patologias que acometem a coluna lombar, a hérnia de disco é uma das mais prevalentes nesse público aí, que tem acometimento de hérnia de disco. E a gente entra com um tratamento diferenciado justamente porque a gente vai diretamente na situação que causa os sintomas para o paciente. Ou seja, dentro do problema mesmo. Né? Exatamente, a gente atinge a causa, né? E dentro da área da saúde a gente tem muita conversa e muito desentendimento a respeito disso tudo. Mas realmente em si o nosso tratamento ele é voltado para a causa do problema, mas ainda assim não perdendo a essência que é tratar a saúde do paciente. Mas vocês trabalham dentro no caso, para a correção da hérnia, no caso, eu não sei como é que funciona, me corrija se eu estiver enganado, por favor, mas vocês trabalham mais para a correção disso. É cirurgia, é outro tipo de tratamento? Onde vocês focam mais nesse caso? Fica à vontade. Nesse caso, a gente realiza um tratamento conservador sem cirurgia. E aí, porque realmente, eu particularmente, não sou da área da saúde, mas eu acho duas coisas muito complicadas de se mexer. É coluna e cabeça. E de fato é. E você pode parar de tentar o resto da vida, ou você pode ficar doido o resto da vida. Né? Exatamente. Então, eu acho que o tratamento de vocês é muito, muito mais proveitoso e menos perigoso do que ofensivo, né, no caso. Sem dúvida. E aí entra um ponto até importante que você falou, né, a respeito de cirurgia. A cirurgia em si ela é uma metodologia de tratamento dos cirurgiões, né? Já o fisioterapeuta tem a sua própria metodologia de tratamento, né? Tem a sua maneira de atuar e de intervir. Assim como outras áreas da saúde tem a sua própria. Então, nós fisioterapeutas, a gente não faz nenhum tipo de procedimento cirúrgico, né? Correndo questões invasivas, mas não entramos nesse ponto. Sim. No geral, a gente atinge sempre o paciente de uma maneira não invasiva. Então, a gente não precisa cortar, a gente não precisa invadir realmente a individualidade do paciente, né, a privacidade dele nessas situações. Na maioria das vezes, a gente não precisa. E o nosso tratamento para hérnia de disco, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre o que é a hérnia de disco, que acho que é importante também. Com certeza. Os ouvintes estarem sabendo. Tem gente que não sabe o que é nada. Né? Exatamente. Você fala, tem hérnia de disco, bico de papagaio, né? O que é o quê? Então seria até bom você explanar para a gente, dar uma posição do que é o quê. Tá certo. Então, a hérnia de disco em si, a gente tem que pensar no nosso disco como uma almofada. Uma almofada que vai ali permitir o movimento das duas vértebras, né? Que são os ossinhos pequenos da nossa coluna. Então, essa almofada, ela tanto permite o movimento, quanto ela também absorve o movimento, e ela tem uma função, conceitualmente, de uma articulação, e quando ela se lesiona, ela se diferencia de uma articulação normal. Porque uma articulação natural, uma articulação convencional lesionada, ela está em desgaste, né? Sim. É a conhecida artrose. Vamos exemplificar, porque... E vou chegar nesse ponto. Né? Você pega, é a mesma coisa pegar 10 travesseiros, por exemplo, e a pessoa sentar em cima. Isso. Né? Quando ele está novo, ele vai segurar aquele peso, que no caso seria a gravidade, né? A pessoa senta em cima, ele vai segurar. Isso. Vai passando o tempo, isso vai sendo comprimido. E é o caso... Vai comprimindo isso e você perde a mobilidade que você tinha na coluna vertebral, não é isso? Isso. Isso seria a hérnia de disco, então. Não somente. Mas é nesse caminho. É para o público, porque muita gente não tem muita noção de como funciona, né? Então a gente explanar mais ou menos assim, estou explanando mais ou menos para a pessoa ter um entendimento, né, bem razoável. Né? E é nesse pensamento mesmo, né? Justamente quando a hérnia está lesionada, que ela pode ter um componente de comprimir ou então inflamar o nervo, a raiz nervosa. E é que dá aqueles sintomas super conhecidos ali, que é uma dor irradiada, uma dormência no membro superior e inferior, e também uma alteração de sensibilidade, perda de força, todos esses quesitos.
pode acontecer depois de uma hernia de disco. Sim, com certeza. E aí vem providência de muita coisa, né? De gordura, por exemplo, excesso de peso, Sim. né? Vem da idade, Uhum. vem de uma série, má postura durante A genética também. Genética também, né? Uhum. Eu já vi gente com a coluna parecia Sim. a serra como é? Rio do Rastro lá no sul, né? Que era Todo tortuoso, né? todo tortuoso, incrível. É muito interessante. A senhora, dentro da área da senhora, quais as maiores reclamações dentro da hernia, no As caso? principais reclamações são principalmente a dormência, quando a hernia na cervical, a dormência nas mãos, a falta de força, e quando é no membro inferior, quando é na lombar, principalmente a dor. E isso entra a dor ciática, que é uma das principais causas da hernia. Tá? Mais um bom isso. Eu comecei com uma brincadeira, há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, há muito tempo. Eu ia de férias para o Rio de Janeiro com a família. E fui à clínica da mãe de um amigo, esperar o voo, daquela coisa toda. E aquele medidor de esforço, né, que você pega Sim. ele desafiou, eu duvido que você levanta 120 quilos isso daí. E eu, bobão, até do jeito que eu preparei, do jeito que eu cheguei e puxei, meu amigo. Até hoje. Tô lascado. Quando ataca... E é uma condição assim que como você falou, às vezes surge espontaneamente ou às vezes surge de uma simples brincadeira, Sim. né? Há casos de pacientes, por exemplo, que eles têm uma hérnia, têm uma crise de hérnia de disco ao sair do carro, ao tossir, né? Ao espirrar forte, ao fazer força no vaso quando está evacuando, Sim. por exemplo. São essas pequenas condições que ainda podem causar uma hérnia de disco. Mas não são a maioria, né? Porque senão todo mundo teria uma hernia de disco ativa, né? Com certeza. Mas Tem outros fatores, gerador também, que sem não pode ser a dúvida, hernia. sem né? dúvida. E se você quiser falar, Veida, dos fatores que são mais comuns assim para gerar uma hernia de disco, os fatores de predisposição? Exatamente. Então, a maioria, ou a genética, ou a sobrecarga mesmo. O pessoal que trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé pode ter essa sobrecarga na coluna e pode gerar a hérnia. Excesso de peso, carregar muito peso, né? Má postura, no andar, no sentar. Exatamente. E sobrecarga a gente pensa só de peso, né? De Sim. muito peso, né? Mas sobrecarga, entenda o nosso corpo como, eu gosto de falar sempre para o paciente, um fazedor de tarefa. Então, se a gente faz muita tarefa, naturalmente a gente se sobrecarrega. Então, pode ser muita faxina, por exemplo, uma caminhada muito intensa, caminhar muito no shopping, né? Por exemplo, isso acontece. Podem já ser fatores ali para desengatilhar uma crise de hérnia de disco. Não é nem o fato de estar caminhando, é um jeito de se caminhar, né? Também, exatamente. É um jeito de pisar, piso errado, não se abaixa certo, não levanta... É uma série de fatores, né? Muitos. Bom, gente, vocês que têm problemas da coluna, que têm dores do ciático, que acham que não é nada, que é uma besteira ou que é outra coisa, procure o Dr. Hérnia, aqui o Dr. Leonardo e a doutora Veida, tá? Que estão lá para poder orientá-los, ver qual o melhor tratamento, né? Sim, sem dúvida. Para poder corrigir, porque realmente eu tenho também, já tive, hoje já estou bem melhor. A gente tem que conversar sobre isso também. Com certeza. E eu sei que realmente isso não é uma dor agradável. É um negócio bem complicado. Doutor, deixe o contato de vocês, por favor, tá? Suas redes sociais, contato, WhatsApp, se puder, para que as pessoas entrem em contato, façam perguntas, deixem as suas dúvidas. Nós vamos colocar aqui também. Posso falar meu Sim, pessoal mesmo, claro, né? Beleza. Claro. Meu Instagram é o leonardo.dutra fisioterapeuta, tá? Pode entrar em contato lá comigo que eu vou estar direcionando. Também tem a unidade Dr. Hérnia Valparaíso, tá? @Dr. Hérnia Valparaíso. Ok. A minha. A nossa é Dr. Hérnia Tabatinga, tá? @Dr. Hérnia Tabatinga. E o meu pessoal é Veida com W Gaoli. Bacana. Então vocês estão em vários setores dentro do Distrito Federal, então. A doutora Veida são... Sim. Sim. São Que várias bacana, frentes. são muito bacana. Isso é muito bom. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Espero que voltem aqui uma próxima vez para a gente. Eu sei que tem muita coisa. Aham. Nosso espaço, o tempo não é muito grande, mas a gente vai explanando e vai mostrando para as pessoas como é que funciona e o que a doutora Hérnia pode fazer pela saúde das pessoas. Show de bola. Ok?
Muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado a você, foi um Obrigada a prazer. você. Obrigado.